Então, pessoal, agora a gente vai estar falando sobre os mecanismos modulatórios e de sensibilização envolvidos desde a origem até a percepção do sistema doloroso. Basicamente, o que a gente vai estar falando é sobre a teoria do portão, a teoria da comporta, também descrita por outros participantes, por outras pessoas ao decorrer da história. Mais ou menos o que a gente está querendo falar, né? Eu vou ler essa parte, mas eu vou explicar, tá? Na teoria do portão para a modulação da dor, as fibras A beta, ou seja, a via que está relacionada com isso, vamos dizer assim, com a propriocepção, que levam informação sensorial de estímulos mecânicos, ajudam a bloquear a transmissão de dor. As fibras A beta fazem sinapse com interneurônios inibidores e aumentam a atividade inibidora dos interneurônios. Se estímulos simultâneos da fibra C e A beta chegam ao neurônio inibidor, a resposta integrada é a inibição parcial da via ascendente de dor, de modo que a dor percebida pelo cérebro é menor. A teoria do portão para o controle da dor explica por que esfregar um cotovelo ou uma canela esfolada diminui a dor. O estímulo tátil de esfregar ativa fibras A beta e ajuda a diminuir a sensação de dor. Ou seja, para levar a informação para o segundo neurônio, eu só tenho que a união de mais fibras, né? Para passar para o segundo neurônio, essa percepção ela meio que ela se junta, ela se integra. E o que acontece? Quando eu me machuco, eu só tenho então o que? Estímulos em fibras do tipo C e a delta. Agora, quando eu também me machuco, eu posso fazer uma fricção dessa região, que eu vou estar o que? Ativando os receptores livres, só que da via de propriocepção e vibração. Nisso, o que vai acontecer? Eu vou ter ativação de fibras A beta, e essas fibras A betas, elas meio que competem com a recepção no segundo neurônio. Por conta disso que friccionar é fisiológico. Afinal, você está competindo entre a dor e a fricção. Nisso, tu vai ter como se fosse uma analgesia parcial dessa dor. Então, como é que a gente entende isso, né? Na ausência de sinal de entrada das fibras C, interneurônios inibidores tonicamente ativos inibem a via da dor. Então, ou seja, esses meus interneurônios eles estão sempre ativados quando eu não tenho nenhum estímulo. Para quê? Para não passar nenhuma mensagem do primeiro neurônio, deixa eu botar assim, do primeiro neurônio para o segundo neurônio aqui. Então, esse interneurônio inibidor está hiperpolarizando esse axônio, na verdade, esse corpo aqui do axônio do meu segundo neurônio, fazendo que qualquer mensagem que venha aqui, ou seja, informações fracas de dor, não passem para esse segundo neurônio, correto? Agora, na dor intensa, a fibra C interrompe a inibição da via. Menos com menos, mais. Eu tiro, faço, vamos dizer assim, eu faço uma inibição do interneurônio inibitório, logo eu vou ter uma ativação da via de dor e vou mandar uma mensagem dolorosa para o segundo neurônio, certo? Agora, aqui que vem o pulo do gato. Quando eu tenho um estímulo doloroso, ele está vindo e fazendo inibição desse interneurônio, certo? Mas também o tato simultaneamente está fazendo o quê? Como se estivesse carregando aquele meu estímulo negativo. Então, querendo ou não, ó, tá vendo que esse verde mais forte ele tá vindo com mais potência, né? Mas é como se eu tivesse hiperpolarizando o interneurônio inibidor pela via do tato. E com isso, eu passo menos estímulo doloroso para essa via, vamos dizer assim, a via ascendente de dor. Então, essa seria a teoria do portão para o controle da dor, no caso ascendente. Agora, nós também vamos ter a via descendente, que basicamente vai ser o quê? É a questão desse interneurônio inibidor. Ele está vindo lá de cima, lá do tálamo, então do sistema nervoso central, e vai descer até essa zona de conexão, lá no corno posterior, certo? Aqui, ó. Esse interneurônio, ele vem lá de cima, tá vendo, ó? Do ladinho do terceiro ventrículo e tudo mais. Então, ó, os neurônios das áreas periventriculares da substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo vão enviar sinais para o núcleo magno da RAF. Esse daqui vai produzir quem? Serotonina. Serotonina vai fazer o quê? Diminuição da dor.
Desses núcleos, os sinais de segunda ordem são transmitidos pelas colunas dorsolaterais da medula espinhal para o complexo inibitório da dor, que está localizado nos conos dorsais da medula espinal. Então, eu posso tanto diminuir daquela parte pela propriocepção, ou seja, as fibras A beta, mas eu também posso ver o que? Lá do meu sistema nervoso central, mandando mensagens inibitórias para os meus interneurônios inibitórios. O que que isso? Mensagens excitatórias para o nosso interneurônio inibitório, porque é o contrário nisso, né? Quando eu estou excitando alguma coisa que é inibitória, eu estou fortificando essa inibição. Então, adrenalina, vê um momento de trauma, a gente não sente dor nenhuma no primeiro momento, justamente pela liberação de adrenalina. Serotonina, as beta-endorfinas, que são opioides endógenos que a gente possui. Então, praticar exercícios físicos e tudo mais fazem essa liberação e deixam o nosso cérebro que com menos sensação de dor. Então, lá de cima, como eu tinha falado até na aula passada, né? Dado o núcleo paragiganto celular, a gente vai ter a estimulação de glutamato. O glutamato vai mandar a mensagem aqui para a substância cinzenta piraquidotal que vai fazer a ativação dessa via. Além disso, a gente tem conexão também com o locus ceruleus, que também vai descer neurotransmissores para inibir essa dor. Aqui, como eu estava falando, ó, a gente tem vários tipos de substâncias que podem tanto intensificar quanto também diminuir essa dor. Então, por exemplo, eu tenho uma falha naqueles meus interneurônios por conta de alguma lesão lá no cérebro central. Então, não está descendo mais endorfina, não está descendo mais glutamato. O que que vai acontecer? Eu vou ter mais dor. Ou por um outro jeito. Às vezes eu tenho uma hiperalgesia. Às vezes eu tenho mais receptores de dor nessa região do neuro, vamos dizer assim, dos nossos receptores de primeira e segunda ordem. Eu vou sentir uma dor. Por exemplo, no meu cérebro, na verdade no cérebro da pessoa com depressão, a gente sabe que tem menos produção do que de serotonina, de substâncias que te geram alegria. E tendo menos substâncias que geram alegria, vai sobrar também para a via de modulação da dor. Então, as pessoas depressivas, elas tendem a ter mais dor justamente por causa disso, porque tem um desbalanço, uma disfunção na modulação da dor dela também. Pessoas epiléticas, é um desbalanço entre glutamato e GABA. Às vezes o GABA não consegue ser produzido, porque o que que é importante a gente lembrar? O glutamato ele sofre, eu acho que é uma descarboxilização, e nisso é se transformado em GABA. Só que quando alguns astrócitos eles são modificados no processo de dor neuropática, você não consegue transformar o glutamato porque ele está o tempo inteiro na fenda sináptica porque não consegue ser recaptado pelas células. Então, por conta disso, você vai ter menos substrato de glutamato para ser transformado em GABA. Nisso, tu vai ter mais dor também. Por quê? Glutamato é excitatório nesse neurônio. Glutamato vai inibir o interneurônio inibidor e vai fazer o quê? Vai fazer mais estímulo, porque também a gente sabe que a condução de dor é mediada principalmente por substância P e glutamato. Agora, a gente tem aqui o CGRP, peptídeo relacionado à calcitonina G. O que que isso daqui vai estar bastante relacionado vai ser com vasodilatação. A vasodilatação vai levar mais rápido. E além disso, no momento de dor, você tem muitos neuromediadores inflamatórios. Nem está aqui, mas a gente pode colocar também os receptores de histamina, receptores de mastócitos, receptores de, vamos colocar mais, receptores de bradicinina, receptores, vai ter rubor naquela área, vai ter calor naquela área, então receptores para calor também. Às vezes numa febre, pode descompensar ainda mais toda essa modulação da dor do meu paciente. Então, quando a gente vai vendo, é tudo um complexo de coisas muito grandes, mas que está tudo acontecendo ao mesmo tempo com a pessoa. Então, a gente tem essa via ascendente de inibição, que a gente fala dos tratos, tanto a mistura do trato proprioceptivo contra o trato espinotalâmico de dor, no trato ascendente, e na via descendente com o interneurônio inibitório, com a liberação de substâncias que são tanto, vamos dizer assim, antidor, analgésicas, e substâncias pró-dor. Eu não sei se tem termo para isso, hiperalgésicas, vamos falar assim. É isso daí. Agora, a percepção de dor ocorre no córtex somatosensorial localizado no lobo parietal.
A substância cinzenta periaquedutal integra entradas das vias nociceptivas e estrutura límbicas e envia saídas para conduzir vias inibitórias descendentes. Então, a substância cinzenta vai se conectar com a amígdala, vai ter, por exemplo, a dor, vai ter o estímulo de medo, de estresse, tudo, vai mandar informações e depois o que, ó, vai mandar conduzir vias inibitórias descendentes, incluindo projeções opioides descendentes, ou seja, endorfinas, etc. A liberação endógena de opioide na projeção opioide descendente ou administração exógena de um opioide pode causar inibição da neurotransmissão nociceptiva no corno dorsal. Por quê? Quando eu dou um opioide para uma pessoa, basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou inibindo toda essa via que vai levar à dor. Por quê? Porque o meu interneurônio inibitório ele vai estar com uma hiperpolarização tão grande que não vai deixar passar o estímulo para o segundo neurônio, o neurônio projetor, vamos dizer assim, né? Para o segundo neurônio da via. Então, essa hiperpolarização, mesmo com um estímulo muito grande, não vai causar dor. Está fazendo uma analgesia. A noradrenalina também, ó, vai se conectar aqui nos receptores e vai inibir a passagem de dor, principalmente os de alfa-2 adrenérgicos, tá? Os alfa-2 adrenérgicos vão fazer isso. Serotonina também. Serotonina vai vir, vai se ligar nos receptores 5-HT1 e acredito que o 5-HT2. O resto já é excitatório. Então, por via desses dois receptores, vão lá e vão diminuir então a percepção de dor também. Mais ou menos é isso, tá, pessoal? Às vezes não precisa se focar tanto em qual receptor é tal, tal, tal. É entender a lógica. Claro que a leitura do livro é imprescindível, tá? Minha aula não é nada comparado a ler 1 hora do livro. Valeu, pessoal.